Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouco sobre coesão e coerência. Quando falamos essas duas palavrinhas, lembramos sempre e diretamente do texto. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre o conceito dessas duas palavras. Então, vamos lá. Coerência é a sequência lógica das ideias do texto, e coesão é a responsável formal por ligar essas ideias que estão sequenciadas. Então, resumindo, as duas são: coesão é a estrutura do texto, é a estrutura gramatical do texto. E coerência é a lógica da escrita. São as informações que são transmitidas no texto relacionadas ao mundo. E elas são sempre direcionadas, são sempre ligadas com lógica, né? Então, é isso que a gente vai saber agora. Vamos primeiro falar sobre os exemplos de coesão. Vamos começar por ela. Exemplo: ontem procurei Maria e não encontrei Maria. Qual relação de sentido há nessas duas orações? Vamos pensar. Ontem procurei Maria e não encontrei Maria. É relação de sentido de oposição, porque você está procurando a Maria e acontece exatamente o contrário. Você não a encontra. Então, é relação de oposição. Que palavras poderíamos utilizar para conectar as duas orações e fazer com que o sentido inicial, a relação semântica entre as duas, fosse preservado? Quais as palavras que nós usaríamos? Lembram que lá na coesão a gente viu que uma das funções da coesão é ligar e estabelecer ligação entre as duas orações, né? Então vamos lá. Qual palavras que podem ser esses conectivos? As palavras podem ser conjunção, pode ser preposição. Então, vamos pensar um pouquinho. Escolham aí, porém, mais ou pois. Qual dessas três palavrinhas podemos usar? Eu escolhi a palavra mais, que é essa que a gente coloca a oposição, que pode ser manifestada pelo leitor por meio dessa conjunção. Ontem procurei Maria, mas não a encontrei. Então, vocês viram aí que a gente já uniu as duas frases, porém, ela não está totalmente coesa. Ontem procurei Maria, vírgula, mas não a encontrei. A gente uniu as duas, mas ela não está coesa. Por que ela não está coesa? Vamos ver como ela pode ser melhorada. Podemos ver que é uma palavra que se repete aí. Ontem procurei Maria, mas não a encontrei. Para retirar essa palavra, precisaremos substituir por um pronome oblíquo, a fim de que evite a repetição. Qual repetição aí? A repetição da palavra Maria. Então, a gente lembra que a coesão ela é feita para evitar as repetições e também é feita para ligar as frases ou as palavras. Então, a gente já fez isso uma vez, né? A gente usou a conjunção mais para ligar as frases, ligar as orações, e agora a gente tem que ver uma palavra para substituir, para tirar, para evitar a repetição. Eliminamos a palavra Maria e substituímos pelo pronome oblíquo a. Ontem procurei Maria e não a encontrei, mas não a encontrei. Então, assim, a gente substituiu a palavra Maria pela palavra a. Então, nós acabamos de ver as duas funções da coesão: estabelecer ligações e evitar repetições. Essas duas funções existem um nome, que é a coesão sequencial e a coesão referencial, que são as duas que a gente já aprendeu lá atrás. Os conceitos: a coesão sequencial trata de estabelecer relações lógicas entre as ideias, né? Que ela é responsável para dar continuidade às partes do texto, estabelecendo as ligações, que foi quando a gente colocou aquele conectivo mas lá na frase. E a coesão
referencial, que é aquela que faz referência ao termo ou expressão que já utilizamos no texto, retomando ou antecipando ideias, que a gente utilizou lá para tirar o Maria das duas orações, né? Que a gente usou o pronome a. Agora vamos falar um pouquinho sobre a coerência. A coerência é muito fácil também. Ó, quando falamos em coerência, nos referimos às lógicas internas de um texto. Isso é o assunto abordado que tem que ser intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Então, vamos ao exemplo, para ficar mais fácil. Ó, o inverno no Nordeste, período chuvoso, está ótimo, por isso a fome continua sendo um problema. Vocês perceberam aí nessa frase que uma não tem nada a ver com a outra? Ó, o que tem a ver o inverno com a fome? Então, elas duas não têm uma relação harmônica. E a coerência é isso, é uma relação harmônica que se estabelece entre as duas partes de um texto, em o mesmo contexto específico, e que é responsável pela percepção de humanidade de sentido. Então, é isso, gente. Hoje, nós trabalhamos o conceito de coesão e coerência. Agora, vocês vão fazer algumas atividades que estão na plataforma e na próxima aula nós tiramos as dúvidas, tá bom? Tchau, até a próxima aula.